Os ninjas teriam sido influenciados por alienígenas que visitou o Oriente em um passado remoto? Ou eles mesmos eram extraterrestres que usavam de sua tecnologia incompreensível para ajudar os povos orientais a resolver os diversos conflitos militares e suas guerras civis? A história dos ninjas sempre foi envolta de muito mistério, o que faz muitas pessoas pensarem que se tratavam de verdadeiros guerreiros, tais como os samurais. Na verdade, a reputação de um ninja não era tão boa, pois eram considerados espiões e assassinos. Ninja significa literalmente aquele que está escondido. Eles eram os mestres do disfarce e conseguiam se camuflar facilmente nos ambientes. Também eram chamados de shinobi e, além de agentes de espionagem, eram treinados na arte japonesa do ninjitsu, seguindo o seu próprio código de conduta, conhecido como ninpō. Embora tivessem a fama de ladrões e assassinos, os ninjas tinham a espionagem como sua maior especialidade. Segundo os historiadores, os ninjas da era feudal eram camponeses, especialmente das regiões de Iga e Kuga, que adotaram o ninjitsu como forma de lutar contra a opressão dos samurais. O auge dos ninjas foi entre os séculos XII e XVI, quando havia muitas guerras locais e os ninjas passaram a ser muito valorizados e contratados como assassinos e agentes secretos pelos senhores feudais, especialmente no período Sengoku, entre 1467 e 1568, quando o Japão estava envolto em uma guerra civil. Durante a paz relativa, no período Edo, os ninjas encontravam-se fora de trabalho. Para sobreviver, eles começaram a produzir manuscritos explicando suas habilidades, armas e ferramentas. Por causa de sua natureza misteriosa, os ninjas tornaram-se figuras proeminentes no folclore e nas lendas locais. Você está pronto para descobrir um pouco mais da verdade? Nas histórias contadas, os ninjas já atingiam o status de guerreiros mágicos ou super-heróis. E essas histórias acabaram se expandindo para o resto do mundo. Algumas habilidades lendárias incluem invisibilidade, andar sobre as águas, poderes sobrenaturais e controle sobre os elementos da natureza. Poucos ninjas podiam se gabar de ganhar a vida sendo ninja. A grande maioria exercia paralelamente alguma atividade ou profissão, tais como ferreiro, camponês, artesão, comerciante, etc. Viviam em vilarejos como cidadãos comuns e, ao mesmo tempo, mantinham uma vida dupla e secreta. Havia pelo menos 29 clãs, famílias ninja, na era feudal. As habilidades ninjas eram passadas de pai para filho, mas também haviam muitos jovens que entravam nos clãs como aprendizes. Hoje em dia, há remanescentes de apenas 2 clãs em Iga e Kuga, cidades consideradas o berço dos ninjas no Japão. Os ninjas em seu clã
eram classificados hierarquicamente. O Oza era o líder ou chefe do grupo. Abaixo dele estavam os Jounins, altos ninjas, os Chunins, ninjas médios, e os Genins, baixos ninjas. Ao receber uma missão do Daimyo, o Oza daria a obrigação de recrutar os demais ao Jounin. A maioria dos ninjas, entre pequenos e grandes, eram bem estruturados. Grupos muito grandes, que funcionavam quase como um exército de ninjas, poderiam ter um líder acima do Oza, que era chamado de Shou. Os ninjas seguiam o Ninpo, lei dos ninjas. Havia muitas regras e uma delas era de manter sua vida e suas missões em sigilo a todo custo. Eles se comunicavam com códigos secretos e usavam apelidos em vez de seus nomes reais. Trair ou matar um companheiro ninja era tido como um crime muito grave. Quem o fizesse poderia ser punido com a morte, assim como sua família. Outras regras eram não deixar a facção sem autorização. Os fujões eram chamados de Nukenin e alguém recebia a missão de trazê-lo de volta vivo ou morto. O treinamento para ser um ninja não era nada fácil. Muitos eram treinados desde criança e consistiam em treinamento físico e mental. Através do ninjitsu, que muitos resumem como um conjunto de técnicas de sobrevivência, os ninjas aprendiam habilidades de guerra, espionagem e ataques de guerrilha. Aprendiam a confeccionar armas e manusear substâncias químicas, além de estudos de geografia, meteorologia, psicologia. Aprendiam técnicas de fuga e sobrevivência e passavam por treinamentos que testavam seus limites, onde tinham que suportar o calor, o frio, a dor, a sede e a fome. Os ninjas usavam armas como shurikens, Tetsubishi, Tekage, Kusarigama, arco e flecha, Tekukage, Torinuko, bomba de fumaça. Eles também eram habilidosos espadachins. Eles usavam suas armas não apenas para matar, mas também para escalar paredes de pedra, como ashiko, garras usadas nas botas, mas que também eram usadas para dar chutes mortais. Algumas armas utilizadas pelos ninjas atravessaram séculos e hoje são usadas até hoje pelas forças policiais e militares. Eram mestres na arte da espionagem. Usavam vários dispositivos como tubos especiais que lhes permitiam ouvir conversas nos quartos, varas de bambu adjacentes usadas para escalar paredes. Foram um dos primeiros a usar chaves michas para arrombamento, entre outros acessórios. Não se sabe muito bem sobre a origem dos ninjitsu, mas alguns historiadores acreditam que a prática dessa arte marcial é uma mistura de diferentes técnicas de autodefesa e filosofia culturais orientais, que nasceu da necessidade de capacitar os agentes para todas as situações no campo de batalha. Muitas missões eram secretas, por isso há muito poucos documentos oficiais detalhando suas atividades, mas o que se sabe é que suas ferramentas e métodos eram passados de pai para filho, e por isso as técnicas sobreviveram por várias gerações, embora não estejam praticamente em extinção nos dias atuais. Os ninjas hoje em dia são retratados no cinema como guerreiros com habilidades excepcionais, mas antigamente eles eram considerados a escória da sociedade por realizarem o trabalho sujo que ninguém queria fazer. Eram contratados especialmente por senhores feudais para espionar, sabotar ou até assassinar seus rivais e inimigos. Não é à toa que no Japão eles eram popularmente chamados de shinobi, que significa ladrões. Como suas missões envolviam espionagem, os ninjas tinham que se camuflar num ambiente de forma a não chamar a atenção, e por isso nem sempre usavam roupas pretas,
na maioria das vezes, se vestiam como pessoas comuns. Nas ocasiões em que usavam o Shinobi Shuzoku, traje típico dos ninjas, a cor normalmente não era preta. Utilizavam outras cores para se infiltrarem melhor no ambiente, tais como verde escuro, marrom escuro, azul escuro, etc. Os uniformes militares modernos são inspirados nos trajes ninjas para camuflagem. Os ninjas sabiam se disfarçar muito bem, desde monges budistas a vendedores ambulantes. Era a melhor forma de se infiltrar no meio da multidão sem serem notados e sem levantar suspeitas quanto às suas reais intenções. Os ninjas eram treinados para qualquer tipo de emergência e para sobreviver em circunstâncias hostis. Fabricavam de improviso seus próprios itens de sobrevivência e tinham grande noção de localização, além de habilidades tais como dormir em cima de árvores, contar o tempo e saber as horas. Pouca gente sabe, mas havia muitas mulheres treinadas na arte do ninjitsu. Eram chamadas de kunoichi, e de acordo com o livro O Ninja e sua arte na luta secreta, elas se disfarçavam geralmente como bailarinas ou artistas e poderiam até seduzir seus alvos para obter informações. Os ninjas eram silenciosos na maioria das vezes, mas havendo necessidade, era comum levarem um punhado de grilo em seus bolsos para que o som desses insetos abafassem qualquer ruído indesejado de seus passos. Os ninjas eram homens comuns e, como tal, não se tornavam invisíveis ou desapareciam no ar. Eles usavam diversos truques, tais como alçapões em pisos e portas secretas em paredes, ou ainda bombas de fumaça e fogos de artifício. Assim, confundiam o inimigo e conseguiam fugir sem deixar pistas. Ninjas também não voavam, mas graças a técnicas de respiração que aumentavam o consumo de oxigênio, se deslocavam silenciosamente e rapidamente, dando essa impressão. Outras técnicas de fuga eram dopar os rivais com substâncias alucinógenas e deixar pegadas falsas para despistá-los. Andar sobre as águas é uma das grandes lendas que envolve os ninjas, mas não se trata de nenhum poder sobrenatural. Na verdade, para se deslizar em pé sobre as águas, os ninjas usavam um ramo de bambu e o mizugumo, aranha d'água, que eram sapatos especiais feitos de placas de madeira circulares. As tradições e técnicas dos ninjas originais foram passadas de geração em geração e muitas foram esquecidas ao longo dos anos. Mas Shinichi Kawakami, de Iga, afirma ser o último dos verdadeiros ninjas do Japão. Iniciou aos 6 anos de idade e hoje, aos 63 anos de idade, Kawakami é um remanescente do clã Ban, uma linhagem de ninjas com mais de 500 anos de existência. Aos 19 anos, ele herdou o título de mestre, juntamente com os pergaminhos secretos e ferramentas especiais. Há 10 anos, repassa seus conhecimentos a outras pessoas, mas decidiu não nomear um sucessor, pois acredita que as técnicas ninjas não se enquadram às necessidades do século XXI. Mas no que ou em quem os ninjas se espelharam para adotarem esse estilo de vida e as técnicas que usaram para sobreviver em uma época negra na Terra. Vale lembrar que o Ninpo, a arte ninja, revolucionou os exércitos e a força militar do mundo inteiro e criou o conceito espionagem ao estilo James Bond como forma de guerra. A ideia de teletransporte, invisibilidade, de voar, andar pelas águas, força sobre-humana, sexto sentido, poderiam ter sido herdados por entidades biológicas extraterrestres. Vejam, eu não estou afirmando que os ninjas foram influenciados por alienígenas, mas que essa possibilidade poderia ser real,
visto que inúmeras civilizações pelo mundo antigo têm muitos segredos e mistérios inexplicáveis até hoje. Existe uma corrente de pensamento que diz que os ninjas ou shinobis eram entidades espirituais malignas ou humanos que fizeram um pacto macabro para adquirirem habilidades sobrenaturais em troca de suas almas e prestação de culto. Os ninjas eram guerreiros à frente de seu tempo, e suas técnicas militares poderiam ter sido inspiradas na observação de extraterrestres manuseando seus equipamentos tecnológicos que eles não compreendiam, assim como o formato de muitos monumentos e castelos espalhados pelo mundo podem ser réplicas de OVNIs que nos visitaram em um passado remoto. O livro Eram os Deuses Astronautas, de von Däniken, explica essa teoria. Na verdade, o conceito ninja pode ser muito mais antigo e remonta à China no século VIII, por volta do ano 700 d.C., e existem registros daquela época em uma língua incompreensível que pertenciam a clãs de ninjas oriundos do Tibete. Poderiam esses documentos antigos nos revelar o que de fato acontecia? O caráter e disciplina oriental, bem como sua tecnologia de ponta em todas as áreas, seria o legado deixado dos seres que os visitaram? Eu quero que você me ajude a descobrir a verdade. Obrigado por me ajudar a descobrir a verdade. Inscreva-se no canal, participe, comente, dê sua opinião. Espero que tenha gostado. Vou procurar melhorar a cada vídeo. Lembre-se, todos os mistérios e segredos serão revelados. É só uma questão de tempo.